Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental, volume 3, 2021. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? English Week 3, estamos na semana 3 do PET 3, componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade, 8º ano, nome da escola, Escola Estadual, Professor Francisco Dias, pages 119 to 121. 119 to 121. Então, na semana 3 do PET, nós temos aí uma ligação com as atividades de educação física, né? Porque a gente vai falar sobre modalidades olímpicas, né? Então, essa é a relação, essa interdisciplinaridade com educação física. A gente vai ter o tema aí, Olympic Games, Jogos Olímpicos, né? Você sabia que existem mais de 50 modalidades olímpicas? Que tal conhecer algumas? Poder acessar o site oficial dos Jogos Olímpicos para ficar por dentro das notícias e informações. Então, tem o site para vocês acessarem, vocês podem acessar simplesmente digitando no Google Olympics e Tokyo 2020, não precisa digitar esse endereço todo também, né? Mas se quiser digitar o endereço todo, vocês vão encontrar a página. E tem a versão em inglês e português também dessa página, mas acessem a versão em inglês para dar uma olhada, né? Temos aí os links também falando sobre o assunto e começamos as atividades com um texto, né? Leia o texto abaixo, about the Olympic Games. The Olympic Games, né, sobre os Jogos Olímpicos, sobre os Jogos Olímpicos, about, né, the Olympic Games. The Olympic Games are an international sports festival. O que são os Olympic Games, né? São, né? The Olympic Games são o quê? International Sports. É um festival de quê? Um festival, palavra idêntica ao português. Festival internacional, quase idêntica, né? International Sports, também quase idêntica ao português, né? Bom, International Sports Festival vai ser o quê? Um festival de esportes internacional. Held every 4 years. Que ocorre de quantos em quantos anos? De quanto em quanto tempo? Every 4 years. A cada 4 anos. Né? The ultimate goals. As metas, o quê? As metas finais, né? Parece com o último, né? As metas mais importantes, né? Ultimate, né? Ultimate goals. Goal parece com o português, com a palavra goal no futebol, né? Goal, quando você acerta um gol, quer dizer, a sua meta, né? O que você tem de acertar. As metas dos Olympic Games são essas, né? Cultivar os seres humanos, né? Cultivate. A gente cultiva planta, pessoal, né? Mas cultivar os seres humanos quer dizer, melhorar as relações humanas, né? Melhorar as relações entre os seres humanos. Por meio de quê? Através do esporte. Do sport. And contribute parece com o quê? Contribuir para a paz mundial, the world peace. World peace. Por quê? Porque países geralmente competem através de quê? De guerra, né? Mas a competição na Olimpíada não é uma competição através de guerra, é uma competição pacífica, né? Então, a ideia é contribuir para a paz mundial nesse âmbito aí, né? Dessa maneira. Summer Games and Winter Games. Summer Games and Winter Games. O que são Summer Games? Summer, a gente sabe que é uma estação que é quente, então é o quê? Então, são jogos de verão, e estação que é fria, jogos de inverno acontecem separadamente, separately. In 2012, the commemorative XXX Olympic Games were held in London, né? Quando que aconteceu esses comemorativos aqui, esses jogos comemorativos? Em 2012. Olhando aqui pelo início aqui, ó. Aconteceram em Londres com atletas from 204 countries. De quantos o quê? 204 países, né? Olha que legal. In regions, em regiões, participando em quantos esportes? 26 esportes, com um total de 302 o quê? Separate events, né? Então, sabendo dessas informações, a gente consegue ler o texto aí com mais facilidade, né? Opa. Okay. What are the Olympic Games? De acordo com o texto, o que são os Jogos Olímpicos?
né? O que são os Jogos Olímpicos, de acordo com o texto lá. Viu? Por que e em que aspectos os Jogos Olímpicos para contribuir e promover a paz mundial? Como é que isso acontece, né? Como é que promove a paz mundial? 3. O que foi comemorado nas Olimpíadas de Londres em 2012, né? O que foi comemorado. 4. Que outras informações você consegue descobrir com base nos textos e seus conhecimentos? Por exemplo, os jogos são realizados em diferentes países ao redor do mundo. A última edição ocorreu, né? O que você consegue escrever em relação às Olimpíadas, né? Em relação ao texto e ao que você já sabe. Observa os ícones de algumas modalidades esportivas, né? Então a gente tem alguns pictogramas aí, né? Umas representações, desenhos representando cada esporte, né? E olhando pelo desenho é muito fácil de saber, né? Além disso, as palavras se parecem muito com o português, né? A gente quer pegar aqui, ó, por exemplo, athletics, né? Parece com o quê? Atletismo, né? A gente tem basketball, archery, artistic gymnastics, artistic swimming, athletics, badminton, baseball, softball, or softball, basketball, beach volleyball, boxing, canoe slalom, canoe sprint, né? Então a gente tem esses esportes destacados aqui, né? Bem tranquilo de saber o nome deles em português, né? Inclusive. E aí a gente tem, de acordo com a quantidade de esportes existentes nas Olimpíadas, podemos dizer que a gente vai marcar, né, essas opções aqui, ó. There are any dangerous sports. Não há nenhum esporte perigoso. Será que é verdade isso? A gente vai, principalmente aqui, até que marcar a opção aqui não é tão importante quanto prestar atenção nessas palavrinhas aqui, ó. Any, many, much, and some. There are any dangerous sports. Na verdade tem um erro aqui, né? Vou corrigir isso aqui de uma vez. There aren't. Não existem, né? Tem um N e um T aqui, né? Com essa apóstrofe, ó. There are not any dangerous sports. Não há nenhum, né? There aren't any dangerous sports. There are many different kinds of sports. Existem muitos diferentes esportes. Olympic sports are much easier than others. Some sports are prohibited in Brazil. Ok? Então, a gente vai marcar aí. Presta atenção nessas palavrinhas. Any, many, much, some. Any é nenhum, many são muitos, much, muito, né? Olha que né? Não tá no plural, né? Não são muitos, tá muito, né? O que será? Some sports, né? 6. Escolha 3 modalidades olímpicas. Ilustre, pesquise e escreva um resumo de cada uma. Regras, origens, ambientes onde é realizado, destaque, atletas que tiveram destaque, desculpa. Lembre-se de escrever os títulos e subtítulos em inglês. Aproveite para assistir os jogos e descobrir novas modalidades. Então a gente vai colocar um esporte aqui em inglês, né? Essas 3 aqui. Deixa eu voltar. Colocar um esporte em inglês aqui, por exemplo, soccer, né? Eu vou colocar o futebol aqui, e aí eu vou fazer um desenho e colocar algumas palavrinhas que são associadas com isso. Por exemplo, a gente colocar Lionel Messi, goal, né? Algumas palavrinhas que são associadas com isso em inglês. Não precisa descrever muita coisa, não. Eu prefiro que coloquem algumas palavras que são associadas em inglês com esse esporte. A gente vai ilustrar, né? Colocar um desenho aqui ilustrando alguma coisa. Pode ser um desenho bem pictográfico também, né? Tipo um pictograma mesmo. Um desenho bem simples, assim, ilustrando o esporte. E a ideia é colocar o nome do esporte aqui em inglês e algumas palavrinhas que se associam com esse esporte em inglês. Tá? Mas eu quero voltar aqui para a gente prestar atenção nessas palavras. Elas são o quê? São quantifiers, né? Elas definem as quantidades de uma coisa, né? Então a gente vai ter o N, que é nenhum, né? Many, que é muitos,
para coisas contáveis, né? O much é muito para coisas incontáveis. O que são coisas incontáveis? Né? Por exemplo, a gente vai falar água, né? Much water. Né? Não vou falar many waters, né? Porque a gente geralmente não usa o plural de água. Né? A gente usa o plural de bananas, por exemplo, né? Many bananas. Né? Então a gente vai começar a pensar nisso. Na verdade, a gente já pensou nisso um pouquinho já nos quantificadores. Vocês vão prestar atenção neles durante essa atividade aqui, ao fazer essa atividade. Ok? See you next week. Bye bye.